Som. Glória a Deus, o saúde da igreja com a paz do Senhor. Eu vou estar lendo lá em Mateus, no capítulo 4. Mateus 4, o verso 19. Mateus 4, 19. Fala assim a palavra de Deus. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Amém? Essa é uma passagem bem conhecida, e eu quero estar explorando um pouquinho mais, com um pouco mais de riqueza de detalhes a respeito de o que é esse chamado de Jesus. E eu quero estar falando um pouco a respeito da pessoalidade de Cristo no tratamento. Uma das coisas que provavelmente você já deve ter visto ou vivido, né? Eu não sei quem aqui já teve o prazer de passar por um nutricionista. Isso é uma das coisas que eu e a Esther falamos a respeito. Quando você vai lá no nutricionista, independente de quem você seja, ou de qual seja a sua história ou sua situação, ele já tem lá uma listinha de alimentação no computador. E aí todo mundo que vai lá sai com uma listinha escrito alimentos proibidos, alimentos que você pode comer de vez em quando e alimentos que nunca você pode comer. É assim ou não é? Aí quando você vê que a pessoa foi no nutricionista, é que você chega na casa dela e tem esse papel colado lá na porta da geladeira. Então pode saber que a pessoa passou pelo nutricionista. E uma das coisas que eu e a Esther a gente sempre questionava com relação a isso, principalmente nesse quesito dela trabalhando com a questão de emagrecimento e saúde, é o fato da falta de pessoalidade com que esses profissionais eles atuam, né? Eu tenho certeza que aquilo que pode ser comido ou aquilo que não deve ser comido, todo mundo sabe. O problema é que as pessoas elas não sabem o como deixar de fazer aquilo que está errado. E para que haja esse discernimento, esse entendimento, seria necessário que houvesse uma avaliação da vida da pessoa, né? De entender quais são os gatilhos que fazem com que a pessoa haja dessa forma, né? Quando que começou isso? Só que o que a gente percebe é que parece uma máquina, né? Tipo assim, não precisa nem ver a cara do profissional, era só dar a lista para as pessoas e já estava resolvido. Então isso fala muito a respeito dessa falta de pessoalidade, que quando eu estava estudando essa palavra eu me lembrei imediatamente. E eu me lembrei também de uma vez que eu fui num curso, e uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele curso, era um curso da área de terapia, e o profissional, ao contrário daquilo que normalmente os outros cursos ensinam por aí, ele não trazia um script e dava para os alunos, falava, é assim que você tem que fazer. Muito pelo contrário, ele mostrava nos seus exemplos que cada pessoa ele atendia de uma forma diferente. E se teve uma coisa que eu trouxe daquele curso, foi terapia sob medida. E isso foi uma coisa assim que mudou bastante a forma como eu abordo os meus clientes até os dias de hoje. Porque quando a gente começa, a gente normalmente faz as mesmas perguntas, procura os mesmos resultados. Só que depois que eu aprendi com aquele professor, eu percebi que ele levava em consideração a história da pessoa que estava na frente dele, né? Ele levava a pessoalidade da pessoa, ou seja, ele não estava muito em si da terapia que ele ia usar, de qual o método que ele ia usar. Ele estava mais se importando com o que a pessoa ela trouxe ali para ser trabalhado, qual que era a intenção, o interesse da pessoa, e era em cima disso que ele ia trabalhar. E é nessa questão que ele chama de terapia sob medida, porque ele trabalhava com cada pessoa de uma forma diferente. E aqui
a gente chega nesse texto, que é um texto tão conhecido e tão pouco compreendido, e talvez a gente entenda de uma forma genérica, porque você fala assim, peixe é tudo peixe, né? Então, tipo, farei de vocês pescadores de homens. Peixe é tudo peixe. Então, tipo assim, a gente vai pescar homens que nem os pescadores pescam peixe, né? Só que você não precisa ser muito entendido de pescaria para que você venha perceber, para que você venha identificar que, de acordo com o tipo de peixe que o pescador ele está buscando, ele tem um tipo de isca específico, né? E eu quis me atualizar com relação a isso. Segundo aí os pescadores de plantão, eu fiquei sabendo que para pescar pacu, por exemplo, o pessoal usa minhoca. Para pescar lambari, normalmente o pessoal usa uma isca que se chama mosquitinho. Para pescar tilápia, se usa milho. E ainda tem os peixes que você não vai conseguir pescar no anzol, que às vezes você só vai conseguir pegar na tarrafa. Esse entendimento todo, ele fala a respeito não simplesmente de pescaria, mas ele fala exclusivamente a respeito da pluralidade daquilo que você vai encontrar na seara. Ele fala a respeito de que não existe um molde pronto, que eu preciso levar em consideração a pessoalidade de com quem eu estou interagindo. E é interessante que Jesus ele entendia isso de A a Z. Você percebe que tudo que Jesus ele fazia de uma forma intencional. E uma das coisas que eu acho mais interessante nas ações que Jesus ele promovia é que ele fazia coisas que você nem imaginava. Ele sempre fazia alguma coisa de uma forma diferente, né? Quando você achava que ele já não tinha mais alguma forma de fazer um milagre, ele ia, cuspia no chão, fazia lodo e passava no olho do cara. Então, tipo assim, você nunca era imprevisível, você nunca sabia o que ele era capaz de fazer diante da situação em que ele se encontrava. E para que a gente consiga identificar isso daqui de uma forma um pouco mais prática, eu gosto muito de uma questão que acontece ali no Evangelho de João. Lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 3, você percebe que existem 3 histórias de 3 pecadores, e que são abordados os 3, cada qual de uma forma diferente, de acordo com a situação que eles trazem. Você percebe que lá no capítulo 3, vai contar a história do encontro de Jesus com Nicodemos. No capítulo 4, vai falar a respeito de Jesus abordando aquela mulher samaritana no poço. E no capítulo 5, vai falar de Jesus abordando aquele homem paralítico no tanque de Betesda. E cada uma dessas interações, é claro que a gente podia ficar falando de interações aqui a noite inteira, mas só como exemplo do capítulo 3, 4 e 5 do Evangelho de João, você percebe como que Jesus levava a sério essa questão de pescar homens, ou seja, de ter a isca certa de acordo com a necessidade, com o momento que você está vivendo. Uma das coisas que a gente percebe muito, e isso foi uma das coisas que foi trazida durante os tempos, pessoas que elas querem enfiar o evangelho goela abaixo, né? Não, você está vivendo uma vida assim, você precisa de Jesus e não sei o que, e você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno e não sei o que, ou seja, quer convencer a pessoa na marra. Só que você percebe que a correção de Jesus literalmente faz sentido com aquele versículo que fala que o meu jugo é leve. Sabe, ele não impunha sobre a pessoa o pecado que a pessoa estava carregando. Ele não apontava o erro da pessoa. Ele corrigia em amor. Ele não queria humilhar as pessoas para que as pessoas elas sofressem um choque e falassem, eu preciso fazer alguma coisa. Ele queria demonstrar conexão. Ele queria demonstrar empatia, demonstrar o quanto que ele estava ligado com a dor que a pessoa estava sentindo. E não era uma discriminação do sentido, eu sou santo e você é profano, e você tem que ser que nem eu. Muito pelo contrário, a gente percebe que na humanidade de Cristo, ele era muito mais homem do que todos nós. Apesar dele ser um homem que também era Deus, e nós só sermos humanos, ele era muito mais humano do que todos nós. Porque ele entendia com empatia o problema das pessoas. Ele conseguia enxergar nos olhos da pessoa que não era simplesmente um pecado, era uma história de vida, era uma situação que não cabia julgamento, cabia cuidado.
Você pega, por exemplo, no primeiro aqui, no capítulo 3, onde ele se encontra com Nicodemos. Nicodemos fala a respeito de um pecador religioso. Aonde Jesus ele precisa chegar para Nicodemos e falar que não é a respeito das obras dele, que não existem obras perfeitas, que necessário é nascer de novo. Não existe nada que você faça que vai fazer com que você chegue no lugar onde você está querendo chegar. É preciso nascer de novo. Aí você vê Jesus abordando aquela mulher samaritana no tanque de Jacó. E você percebe que aquela mulher, ela vinha continuamente até aquela fonte. Só que o que é interessante é que mesmo aquela mulher, ela sendo uma mulher pecaminosa, ela buscava por Deus. Ela ansiava pela chegada do Messias. Qual que é o problema, Júnior? Por mais que ela buscasse a presença de Deus, ela estava presa no pecado. E Jesus ele teve que chegar e explicar para ela que aonde ela estava buscando, aquilo que ela estava buscando não ia preencher o vazio que ela carregava. E ele fala assim: se você beber da água que eu te der, aí sim você vai preencher esse vazio que tem dentro de você. E você nunca mais vai precisar vir aqui buscar água. Ei, talvez para nós, a gente não está entendendo nada e está falando assim, está viajando. Que sentido que tem uma coisa dessa? Mas ela estava entendendo tudo. Ele estava falando numa linguagem emocional que só ela compreendia. Quando ele fala a respeito dos tanto de maridos que ela já teve, e dessa necessidade, desse buraco que ela tinha dentro dela, que nada conseguia preencher, e ele fala que vai fazer nascer uma fonte de águas vivas dentro dela, ela está entendendo tudo. Ele está falando com uma mulher sedenta, uma mulher que já foi desprezada pela religião, que já foi desprezada pelo seu próprio povo, só que ele tinha um encontro marcado com ela. Você já parou para pensar a respeito disso? No meio de tantos homens com quem essa mulher já lidou, no meio de tantos homens com quem essa mulher já foi rejeitada, Jesus aquele dia ele fez um encontro com aquela mulher. Ele esperou ela naquele momento. Os seus discípulos falam: ei Jesus, vamos embora? Ele fala: não, pode ir embora que eu vou ficar por aqui. Eu tenho um encontro marcado aqui. E ele senta ali no poço e espera aquela mulher chegar. Você percebe que Jesus ele cura aquela mulher da mesma forma com que ela foi ferida? Aquela mulher já tinha passado na mão de um, já tinha passado na mão de outro, já tinha ido para lá, já tinha ido para cá, jogada como uma mercadoria. Sabe lá da onde que aquela mulher veio desde a sua infância? Mas Jesus cura ela da mesma forma com que ela foi ferida. Você chega na terceira história, no capítulo 5 de João, aí você percebe um pecador paralítico, o homem lá no tanque de Betesda, que só reclamava o tempo todo, 38 anos reclamando, uma vítima da sociedade, que nada dá certo para mim, porque sempre quando as águas se agitam, não tem ninguém para me jogar lá, faz 38 anos que eu estou aqui sofrendo. E você percebe que Jesus ele podia chegar evangelizando esse cara, não podia? Não, você tem que ir para a igreja, você tem que se converter. Não é assim que normalmente nós crentes faríamos? Você precisa de Deus na sua vida. Só que seria literalmente como, é tipo chutar a vaca morta. Essa passagem fala a respeito de um pecador caído, de um pecador prostrado, que já não tem mais expectativa de nada. Como que você vai falar para a pessoa que ele tem que ir para a igreja, que ele tem que servir, que ele tem que agradar a Deus? O cara não tem perspectiva nenhuma de vida. A primeira coisa que Jesus faz, independente da reclamação dele, você percebe o nível de vítima que aquele homem se encontrava. Ele estava tão acostumado a reclamar, que quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Aí ele começa de novo a reclamar. Não, porque toda vez... Não foi isso que Jesus perguntou. Jesus não perguntou por que ele não era curado. Só que ele já estava tão acostumado a contar a mesma história para todo mundo, do porquê que ele nunca conseguia alcançar os seus objetivos. Sabe aquela mesma história que você vive contando para você mesmo, do porquê você nunca consegue chegar onde você quer chegar? Aquele homem ele estava tão já cauterizado com isso, que quando Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? Ao invés dele falar eu quero,
Ele começa de novo a repetir a mesma ladainha de sempre. Não, porque eu estou aqui há 38 anos e toda vez que se agita eu sou o último a conseguir entrar porque não tem ninguém para me empurrar. Só que Jesus não censura ele, porque Jesus entende a sua dor. Jesus primeiro põe ele de pé e depois fala: agora você vai e não peques mais. Você percebe que Jesus ele nunca vai exigir de você um algo que você não tem para entregar. Jesus ele nunca vai exigir de você algo que você não consegue executar. Ele primeiro te coloca na posição. Ele primeiro te coloca na situação em que você precisa estar. É uma das coisas que eu sempre falo a respeito daquela passagem do barco. Aqueles discípulos, por mais que eles andassem com Jesus, dormissem com Jesus, comessem com Jesus, ajudassem Jesus no meio de seus milagres, quando Jesus abre os seus olhos no barco assim, vê aquele monte de discípulo, todo mundo desesperado: eu vou morrer, e o outro orando, e o outro jogando água para fora do barco, e o outro jogando as coisas para fora do barco. E Jesus podia levantar e falar assim: ei, vocês estão doidos? Vocês não estão aprendendo nada comigo? Só que Jesus ele entende que nós somos pó e cinza. Ele não espera nada mais e nada menos do que aquilo que você normalmente faz. Ele primeiro vai e acalma a tempestade, para que eles entendam com quem que eles estão, para depois ele chegar e falar assim: vocês são homens de pouca fé, vocês não estão entendendo nada. Mas primeiro ele faz aquilo que tem que ser feito. Ele nunca vai chegar te censurando primeiro. Ele nunca vai chegar te derrubando e depois perguntando por quê. Porque primeiro ele se conecta com a sua dor. Sabe, muitas das vezes a gente percebe, principalmente nesse comportamento do crente religioso aqui, que ele pensa que ele tem a capacidade de responder a Deus de uma forma correta. Ele pensa na cabeça pequena dele. O que ele não consegue entender é que quando Cristo ele nos chama, ele já sabia o tanto que você ia errar. Ele já sabia o tanto que você ia pecar. Ele já sabia o tanto que não dá para colocar expectativa em você, porque você fala que vai e daqui a pouco você já desanima. Ele conhecia você. Não é assim que ele fala para o discípulo quando ele chega e fala assim: eu já tinha te visto lá debaixo da figueira. Eu tinha te visto já, Natanael. Antes que você me visse aqui, antes que você me percebesse, eu já te conhecia. E a gente acaba entendendo que a nossa resposta a Cristo, a forma como nós demonstramos essa resposta através da nossa forma de viver, não fala a respeito da nossa benevolência, não fala a respeito da nossa transformação, não fala a respeito do quanto agora nós somos santos e irrepreensíveis. Fala a respeito do tanto que nós fomos curados por Ele. Júnior, por que você hoje insiste tanto em curar as pessoas? Porque Ele me curou primeiro. Então quando Ele te cura, Ele fala: agora vai. Agora vai e faz aquilo que você aprendeu comigo. Ele pega os seus discípulos num determinado momento e fala assim: agora é com vocês. Vão em dois e repitam tudo aquilo que vocês me viram fazer. Da mesma forma que você foi acolhido, da mesma forma que você foi reconhecido por mim, faça o mesmo. E aí a gente começa a entender que não é a respeito do amor que a gente tem por Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos respeitou primeiro. E o respeito dele, ele fala exclusivamente a respeito desse olhar de amor, de quem entende de qual família que você veio, de quem entende qual foram os problemas que te lapidaram e te forjaram do jeito que você é. Sabe, coisas que hoje a ciência está começando a descobrir. Jesus ele já entendia isso naquela época, e ele já desenvolvia isso no seu acolhimento e no seu trabalhar com pessoas. Então não adianta você pegar a mulher samaritana e falar: ó, você tem que abandonar essa vida aí.
Você é uma mulher adúltera, promíscua. Você tem que vir para a igreja e começar a se portar como crente, que aí Deus vai mudar a sua vida. Ele sabia exatamente o que ela precisava. E não era de mais um sermão. Nós precisamos aprender que dentro da nossa vida, na forma como a gente tem interagido com os nossos, ao invés da gente falar aquilo que a gente quer que a pessoa ouça, ou trazer aquilo que a gente quer que a pessoa faça, a gente precisa começar a entender o que essa pessoa ela tem tanto buscado. Qual que é a necessidade que tanto essa pessoa ela tem procurado e ela não tem conseguido encontrar. Porque às vezes a gente quer tanto evangelizar, e no fim das contas o nosso evangelismo ele não tem muito a ver com pessoas. Ele tem mais a ver com aquela história católica de colocar mais um tijolinho na sua casinha do céu. É mais a respeito da minha performance do que a respeito do sofrimento de uma pessoa que está precisando de Deus. Então quando eu entendo a respeito dessa síndrome do anzol, eu começo a perceber que não é a respeito do tanto que eu evangelizo, é a respeito do tanto que eu amo. Porque se eu amar as pessoas da forma como Jesus amou, elas vão perceber que não é a respeito de levar para a igreja, não é a respeito de converter mais um evangélico, é a respeito de eu conseguir acessar a dor da pessoa e falar: eu estou aqui para ajudar você, eu estou entendendo o que você está passando, e eu estou aqui para sanar a sua dor da mesma forma que a minha também foi. Então eu recebi esse amor de Deus, e eu amo da mesma forma que Ele me ama. É por isso que eu quero que as pessoas elas vivam aquilo que eu estou vivendo. Não tem a ver com o meu tijolinho no céu, tem a ver com eu entender que antes eu amava por aquilo que Ele tinha para me dar, e a partir do momento em que eu recebi o amor dEle, agora eu amo tudo aquilo que Ele ama. É subir de nível, é trocar de marcha, é sair dessa mentalidade de infantilidade, de religiosidade, e começar a entender o que é o amor de Deus, de se conectar com a dor das pessoas e do porquê que elas estão vivendo do jeito que elas estão vivendo. E dentro desse pensamento todo que a gente trouxe aqui, eu só tenho uma pergunta para que você responda para você mesmo, porque um dia você também já esteve lá, e hoje todos nós somos beneficiários do amor de Deus. Todos nós que estamos aqui não é porque nós somos bons o bastante, ou porque nós entendemos e respondemos a Ele, foi porque Ele se revelou para nós. A partir do momento em que existe uma revelação da parte de Deus, nós como seres humanos, quem somos nós? Quem é o apóstolo Paulo diante de uma visão do próprio Deus? Pode ser o maior perseguidor da igreja, ele se rende na presença do mesmo. Então se nós estamos aqui hoje é porque nós trazemos uma revelação que nós tivemos da parte de Deus. Ontem eu também fui essa pessoa que tinha um buraco dentro de mim e que eu procurava de todas as formas me sanar, me preencher. Só que um dia Ele chegou e me trouxe cura. E por isso hoje a cura é a minha língua. Essa é a minha forma de expressar o reino de Deus. Essa é a minha forma de trazer pessoas. Eu lembro que quando a Esther ela dava o curso dela de emagrecimento, quantas pessoas no meio do curso se convertiam, sem ter um apelo, sem no meio do curso a gente falar: peraí, vamos fazer uma oração agora e Deus vai se manifestar. Não tinha isso, mas ela estava sarando aquelas pessoas, mulheres que tinham um buraco dentro delas e que precisava ser sanado. E através da forma como que ela se conectava com essas mulheres elas eram curadas e elas percebiam que elas necessitavam de Deus, num curso que não tem nada a ver com religião. Então você percebe que aquilo, da mesma forma como ela foi curada, ela desenvolveu uma autoridade para curar. Consegue entender? Não é a respeito de igreja, não igreja, de Bíblia, ou de qual que é a metodologia teológica que você usa. É a respeito de você usar aquilo que Ele coloca dentro de você. E dentro desse entendimento, o que eu preciso responder para mim mesmo, talvez, se eu nunca tinha percebido isso,
é o como foi que Jesus ele te abordou. Qual foi a abordagem que Jesus usou para você, para fazer com que você estivesse aqui hoje? E a resposta de Deus para a gente continua sendo a mesma. Eu não fui e te alcancei, então agora vai. Vai e cura da mesma forma como você foi curado. Vai e preenche o vazio das pessoas da mesma forma como você foi preenchido. Porque hoje nós somos a boca de Deus. Nós somos a mão de Deus, nós somos os pés de Deus. Não fica orando para que Deus ele venha fazer uma coisa que é responsabilidade sua. Ah, Deus, joga a comida na cabeça dos necessitados, a comida de Deus está na sua despensa. Ah, Deus, abençoa os famintos, as pessoas que estão passando necessidade, o dinheiro de Deus está na sua conta. Não espere que Deus ele vai jogar dinheiro do céu, porque o céu não corresponde à necessidade, ele responde à fé. Então comece a colocar em prática agora a parte que cabe a você, porque a parte de receber nós recebemos, mas e na parte do entregar? E na parte de passar adiante aquilo que a gente recebeu de graça? Porque Paulo fala assim, de graça recebeste, de graça deste. Como que eu tenho exaltado a Deus, como que eu tenho adorado a Deus? Com a forma como Ele me atingiu, com a forma com a qual Ele me afetou. Ou eu simplesmente recebi e falei, agora eu vivo a vida que eu pedi a Deus. E talvez a gente tenha que parar de viver a vida que a gente pediu a Deus e começar a viver a vida que Deus nos pediu. Porque talvez a gente vai viver com muito mais propósito do que a gente está vivendo. Amém? Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé. Aos irmãos falar assim, ixi, devia ter deixado o pastor falar das enchentes mesmo. Feche seus olhos aí onde você está. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela forma como o Senhor tem revelado, ó Pai amado, seus segredos aos pequeninos, pela forma como o Senhor tem nos abordado a cada um de nós, Pai, como o Senhor nos entendeu quando ninguém mais entendia, quando o Senhor nos valorizou quando ninguém mais nos dava nada. E nesse momento, Pai, nós expressamos a nossa gratidão através da forma como nós vivemos, Deus. A expressão da nossa gratidão, a expressão do nosso louvor, da nossa adoração, assim como o perfume derramado, é passar adiante, Deus amado, a cura que o Senhor nos entrega. E eu te peço, Deus, que nesse momento, o Seu Santo Espírito, que é aquele que sonda os corações, nesse momento, Deus, esteja entrando até o mais íntimo, Deus, até no mais profundo da alma dessas pessoas. Que o Senhor, ó Pai, esteja fazendo uma ligação naquilo que está fendido. Que nós venhamos, ó Pai amado, a estar completos, que nós venhamos a estar íntegros, ó Deus, para Te servir com o nosso espírito, alma e corpo. Que a nossa vida não venha a ser uma religião. Que nós não venhamos a viver por regras. Que nós venhamos a colocar em prática, Deus, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Que nós possamos, ó Pai amado, levar a vida que o Senhor nos deu, ó Pai amado, para outras pessoas. Que nós possamos dizer sim para o Seu chamado. Que nessa noite, Deus, o Senhor possa ver mãos levantadas, corações contritos, e um desejo de eis-me aqui, envia-me a mim. Não permita, Deus, que nós venhamos a passar mais um dia sequer sem viver o nosso propósito,
sem executar aquilo que nos faz nos sentir vivos, que nos faz nos sentir participantes, ó Pai amado, do Teu reino, que nos faz sentir, ó Deus, que nós estamos cooperando, Deus, com a Sua obra na terra. Eu te peço que o Senhor venha nos dar um espírito de intencionalidade, Deus, que nós venhamos a parar de fazer as coisas por fazer, ou por obrigação, que nós venhamos a olhar para as pessoas assim como o Senhor olha, que nós venhamos a baixar, ó Pai amado, nosso julgamento, e nós venhamos a amar mais. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha nos capacitar a cada dia mais, venha nos dar discernimento, Deus, para que nós estejamos atentos para ouvir a Sua voz, que nós venhamos deixar de perder oportunidades, que a gente sempre esteja fazendo a coisa certa no lugar certo, que nós venhamos a tomar conta daquilo que o Senhor tem nos dado, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, Deus, para que nós venhamos a enxergar, ó Pai amado, como que os campos já estão brancos, e como que muitas das vezes nós temos clamado por alguém, que esse alguém na verdade é nós mesmos, que nós venhamos a se tornar a resposta da oração, Deus. Que o Senhor esteja abençoando famílias aqui nessa noite, o Senhor esteja atendendo o desejo dos nossos corações, e que nós venhamos a aprender, ó Pai amado, a colocar a Sua vontade, ó Pai amado, em primeiro lugar nas nossas vidas, que nós venhamos a ter o entendimento, Pai, a respeito dos planos que o Senhor tem para nós, do quão maiores do que os nossos eles são. Eu te peço, Deus, que nós venhamos a ser relevantes, que nós venhamos a ser essa revelação de Deus que essas pessoas ainda não tiveram. Esteja abençoando-nos, ó Deus, como igreja, que nós venhamos a ser uma igreja relevante para essa cidade. Isso é o que nós te pedimos, Deus, e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.